Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, diz assim para nós. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Até aí. Paulo está lidando com uma igreja que já está vivendo há um tempo. Com uma igreja que já está nesse processo de pós-Pentecostes, uma igreja estabelecida, talvez com um grande grupo de pessoas. E a igreja de Corinto era uma igreja que manifestava-se nos dons. Que existia, em certa medida, muitos dons na igreja de Corinto. Mas assim como a ceia, assim como a instrução que Paulo dá à adoração, e assim como as festas que o apóstolo Paulo estava tentando organizar em Corinto, Paulo também vai organizar a questão dos dons. Vai tentar trazer a eles um entendimento acerca dos dons. E hoje a gente vai tentar olhar isso, os dons, já no exercício da igreja. A primeira semana que a gente veio aqui, bem rapidinho para fazer um resumo, a gente fez o quê? A gente olhou a história, que é até aquela aula que tem gravado no YouTube. Como que os pensadores, os teólogos olharam a questão do Espírito Santo na história? Então, uma das principais características foi o desenvolvimento do Espírito Santo sendo Deus. O Espírito Santo é Deus eterno, igual, consubstancial, da mesma natureza que o Pai e o Filho. E a gente foi discorrendo até a Reforma Protestante, onde os reformadores retomaram, por exemplo, a questão do sacerdócio de todos os santos e o Espírito Santo como o iluminador das Escrituras, aquele que traz para nós um entendimento. Aí a segunda aula, a gente teve com o Daniel Dietz, para quem esteve aqui, ele trabalhou um pouco a questão da salvação. O Espírito Santo como regenerador, como aquele que é o agente específico da salvação. Na semana passada, a gente fez na última aula, a gente fez um panorama bíblico, olhando o Antigo Testamento, chegando até no Novo Testamento do Pentecostes. O que a gente tem que acontece de distinto no Pentecostes? Enquanto no Antigo Testamento havia uma restrição, as pessoas eram salvas, regeneradas pelo Espírito Santo, mas você via poucos homens sendo, de certa forma, utilizados com dons sobrenaturais, com capacitações. Você vai ter ali os profetas, os juízes, um rei aqui, um rei lá, Moisés, aqueles anciãos junto com Moisés, os artífices que estavam ali construindo as coisas do tabernáculo, mas era uma limitação. E muitas dessas pessoas, alguns casos que a gente vê na Escritura, por exemplo, Saul, a gente vê que Deus retirou essa capacitação de Saul. Você vê que Sansão, durante um tempo, ele também perde essa capacitação. O que acontece no Novo Testamento? O Novo Testamento, agora isso vai para fora do arraial, vou usar esse termo. Agora isso é derramado sobre todos, sobre toda a língua, todo crente. Todo crente pressupõe que ele agora, além de ele ser regenerado com o Espírito Santo, ele tem essa habitação perpétua, capacitadora, com dons. E o que acontece em Corinto? Nós estamos no desenvolvimento disso. A gente está no desenrolar disso. A gente está vendo uma igreja que está vivendo isso. Uma igreja gentílica. Não uma igreja judaica. Isso é importante para nós. Isso é importante para a gente entender. Porque aqui estava vivenciando uma conduta do exercício dos dons, da prática dos dons dessa comunidade, que existiam alguns abusos e que existia algum equívoco. Por quê? Olha só o que o apóstolo Paulo falou nesses primeiros versos que a gente leu. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Primeiro ponto. Ou seja, isso aqui foi a ênfase de todas as nossas aulas. É de a gente conhecer. Poxa, Deus derramou o seu Espírito. O apóstolo queria que aquela igreja conhecesse, entendesse, vivenciasse, não fosse ignorantes acerca do privilégio, da oportunidade, da graça que é ter o Espírito. Mas, por outro lado, no verso 2, fala que e alguns deles traziam um paganismo, uma ideia pagã, para dentro da vida espiritual. Isso não era restrito só ao tempo, por exemplo, de Corinto. Isso, a gente vive, a teologia vai dividir, nós vemos na era do Espírito. A gente pode pensar em 3 momentos quando a gente observa as Escrituras. A gente tem um momento antes de Cristo, a gente vai ter ali o tempo da
grande parte da manifestação de Deus Pai, onde Deus Pai é efetivamente mais apresentado em toda a história da Escritura, o Deus de Israel. A gente tem a parte em que Cristo vive, que nós temos o Deus Filho, o Emanuel, o Deus conosco, junto com nós. E a partir da ascensão ao céu de Jesus e o Pentecostes, tem a figura do Espírito Santo muito mais ativa nas Escrituras, mas também em todo o povo. Nós chamamos isso de era do Espírito. Essa era do Espírito é excelente, não é verdade? É prazeroso a gente viver uma vida no Espírito. Mas a era do Espírito também traz o quê? O que Satanás vai fazer desde o início da história cristã? Ele vai confundir. E aí você vai, por exemplo, para o paganismo, para as falsas religiões, e você também tem supostas manifestações espirituais. Por exemplo, quando você estuda os mormons falam em línguas dentro das reuniões deles. Os kardecistas, os espíritas em algumas questões. Você tem supostos milagres, você tem acontecimentos em várias religiões fora do cristianismo. E a Bíblia fala que haveriam falsos mestres que fariam milagre, que fariam coisas muito similares. Ao ponto do próprio Jesus chegar, o texto fala, olha, que algumas pessoas ele não conhecia, mas eles faziam milagre, eles faziam parte de mim, eu não os conheço. Ou seja, nós temos que fazer uma clareza do que existe sim engano, erro, equívoco em relação a manifestações espirituais. E esse é um ponto de atenção. Paulo está corrigindo a igreja. Paulo está falando para ele, olha, não quero que vocês tragam a ideia de quando vocês eram pagãos, quando vocês eram fortemente atraídos por ídolos. E eles estavam misturando o quê? Uma prática do paganismo dentro da igreja com o Espírito Santo. Eu acho que esse é um primeiro cuidado que a gente tem que ter. Muitos crentes usam os dons espirituais como um instrumento de vanglória, de autopromoção, de se colocarem, por exemplo, superiores aos outros. E esse é um cuidado, porque isso é um sinal de quê? De imaturidade. Qual é o grande dilema da igreja de Corinto? Ao ponto que do verso 12 em diante, o apóstolo Paulo vai falar sobre a unidade, a diversidade na unidade. Qual era o dilema? É que alguns se achavam superiores aos outros. É que alguns, porque manifestavam ou vivenciavam coisas boas, os carismas, aquilo que Deus estava dando, mas eles se achavam mais espirituais do que os outros. E Paulo então está corrigindo essa postura. Paulo está trazendo eles um cuidado. Um cuidado do quê? Que espiritualidade sem uma piedade correta e um caráter, ela pode ser falha. Quando eu estou falando de espiritualidade, é manifestação distinta de dons. Porque a ideia do Novo Testamento é que esses dons eles sejam para serviço, edificação e adoração ao Senhor. E existia aqui um grande equívoco que a gente vai entender um pouquinho mais. Nós vamos lendo o texto, se quiser deixar aberto aí, tá? A gente vai ler bastante esse texto de 1 Coríntios. Fala assim para nós. Verso 3. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus, quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito
e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Primeira coisa, o que são dons? Né? O que é um dom do Espírito? Às vezes a gente tem uma confusão na mente. Por quê? Hoje, a pessoa toca bem o violão. Ele tem um dom. A pessoa joga o futebol. Ele tem um dom. A pessoa... Será que os dons do Espírito são isso? Será que a gente pode correlacionar com esse tipo de atribuição? Não, não é. Aliás, a palavra carisma, né, que explica sobre dom, é aquilo que vem do Espírito, é dado pelo Espírito. Ou seja, é uma atribuição divina. É uma atribuição dada pelo próprio Deus e exercida através do Deus Espírito Santo na vida do povo. Então a primeira coisa que a gente deve distinguir é: nem tudo é dom do Espírito Santo. Essa lista que a gente lê aqui, por exemplo, em 1 Coríntios, ela não é exaustiva. Nós temos outras listas de dons do Espírito Santo em Romanos capítulo 12, em Efésios capítulo 4, em 1 Pedro capítulo 4. Então a gente vai ler algumas delas. Então a gente vai ter uma série que alguns vão falar que são 18, alguns vão falar que são 20, dividindo entre um e outro. Ou seja, Paulo aqui não está sendo exaustivo, que a gente vai ver em outros textos bíblicos que existem mais dons. Mas os dons espirituais, a primeira coisa que a gente deve entender é o quê? São habilidades extraordinárias, capacitações que Deus concede ao seu povo. Ponto. Entendemos o que são os dons espirituais, aquilo que pertence ao Espírito. Ok, mas por que Deus faz isso? Por quê? Não é verdade? Por que Deus capacita com um poder especial, vamos usar esse termo, o seu povo? Para quê? Com qual finalidade? Porque se nós não entendemos o para quê e a finalidade, a gente pode acontecer cair no mesmo erro de Corinto. Sabe, usar aquilo para autopromoção, usar aquilo como uma espiritualidade, como se eu fosse melhor ou maior do que o meu irmão, porque eu manifesta tal dom e o meu irmão não manifesta tal dom. Mas o texto nos fala, ele distribui a cada um conforme quer. A cada um, porém, é dada a manifestação visando ao bem comum. O verso 7. No capítulo 13 de Corinto, o apóstolo Paulo ele vai dizer que os dons são imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Por que é imperfeito? Essa é uma pergunta que a gente deve ter. Vamos fazer uma ilustração. Imagina que a gente está construindo um prédio. E a igreja, em alguns momentos, relatada no Novo Testamento, ela é relacionada a uma construção. É relacionada a um prédio, a uma estrutura, a algo do tipo. E ela está sendo edificada, ok? Ela ainda não está em sua plenitude. Quando Cristo voltar, ela estará pronta, adornada, para receber o Senhor. Esse prédio estará completo. Quando a gente vê um prédio em construção, o que geralmente existe junto a essa construção? Existem algumas estruturas a mais, como andaimes. Você olha um prédio, você vê esses andaimes, que são estruturas externas colocadas ali para proporcionar que aquele prédio cresça, para que as pessoas trabalhem, para que ele seja edificado, para que ele seja construído. E eu quero fazer essa analogia com vocês, como se os dons fossem os andaimes da construção. Como se fossem coisas, como Paulo vai dizer, imperfeitas, não estou dizendo que elas são ruins, mas que um dia elas cessarão. Um dia elas passarão. Ou seja, elas não são o fim. Elas auxiliam ao fim. Elas proporcionam que o edifício seja edificado. Que o corpo de Cristo, em alguma medida, cresça, tenha capacidade e se desenvolva em áreas que naturalmente, sem essa ação extraordinária de Deus, nós não teríamos. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, para entender o que é quando vir o que for perfeito. Existem algumas interpretações disso, Paulo vai dizer, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O que é perfeito? Guarda essa pergunta na sua cabeça.
para a gente tentar respondê-la. Mas eu quero voltar nessa linha. Por que o dom é imperfeito? Por que essas capacitações elas são parte desse processo em que a igreja está em construção? É simples. No céu, nós precisaremos de cura. Haverá alguém doente no céu com a necessidade de ser curado? No céu, nós precisaremos, por exemplo, termos palavra de conhecimento que se relaciona a uma revelação específica do Senhor ou algo do tipo? Obviamente que não. Por que os dons, em certa medida, são imperfeitos nessa correlação? Porque eles estão voltados para quê? Para esse período. Para esse período em que nós estamos nesse progresso. Por que isso é importante nós entendermos? Porque uma das características, por vezes equivocadas, do entendimento dos dons é olharmos para o dom, os dons do Espírito, e vermos ele como um fim. Então, a gente busca o dom quase como nós deveríamos buscar o Senhor. Mas o dom é dado para que o fim seja alcançado e não para que o meio seja adorado. Você entende? Então, no exercício da busca pelos dons, que é o que a gente está vendo um pouco na igreja de Corinto, o que acontecia na igreja de Corinto? Um exagero. Um exagero. Ao ponto de alguns se acharem mais espirituais e melhores do que os outros, e Paulo tem que trabalhar a unidade deles, porque eles olhavam para essa questão como se aquilo fosse o fim. E quando a gente compara a igreja de Corinto, em certa medida um pouco, com um olhar para a igreja contemporânea, esse é o cuidado que a gente deve fazer. Lembra? Os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo. Os dons não são dados para uma autopromoção ou para um exercício de nos acharmos melhores de um ou de outro. Os dons são dados para que o corpo de Cristo cresça, amadureça e haja, diante desse edifício que está sendo construído, uma demonstração da glória de Deus e aponte para um lugar. Os dons estão sempre apontando. Por isso que em alguns lados vão ser correlacionados com sinais. Quando uma pessoa, por exemplo, é curada, para onde está apontando? Para o Deus da cura. Para um Deus que ama. Para um Deus que está mostrando que haverá um dia que nós não precisaremos mais de cura. Quando Deus, por exemplo, está ensinando as pessoas que estão crescendo, que às vezes estão na ignorância de algumas coisas, e ali o dom do ensino é revelado, iluminado às pessoas, e aquelas pessoas têm compreensão daquilo. Não é para nós adorarmos, em certa medida, apenas o ensino ou a compreensão, mas é para sabermos que Deus é grande e que um dia Deus será revelado por completo para nós. Os dons são um meio. Pegando só, falando para os irmãos, eu fiz um exemplo aqui agora, né? Os dons são um andaime da construção. Eles são necessários durante a construção está sendo edificada. Quando o prédio estiver pronto, os dons não serão mais necessários. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Não estou dizendo que os dons são ruins, mas eles são capacitações extraordinárias de Deus, dadas pelo Espírito de Deus, num período enquanto a igreja de Cristo está sendo edificada. E nós precisamos deles. Nós precisamos deles. E o apóstolo Paulo está trabalhando isso. E aqui ele vai, então, abranger alguns dos dons. A partir do verso 8 do capítulo 12 de 1 Coríntios, a gente tem alguns dons que, como falei anteriormente, eles não são exaustivos. Você vai ter outra lista de dons em Romanos, Efésios, 1 Pedro. Mas Paulo, então, ilustra algumas coisas. Eu quero pegar um ou outro aqui para a gente conversar. Por exemplo, palavra de sabedoria. Quando a gente pensa em palavra de sabedoria, o que seria? O que seria, por exemplo, a palavra de conhecimento? Parecem duas coisas distintas, mas muito próximas. É legal a gente ler textos bíblicos onde estão apontando para, em certa medida, palavras de sabedoria. No ministério de Jesus, isso fica muito evidente. Jesus, ele manifesta o quê? Uma vida no Espírito. Ele vive no Espírito em forma perfeita, perpétua. E ele manifesta muitos desses carismas em sua vida. Quando você olha para o ministério de Jesus, a gente pode olhar, por exemplo, alguns textos. Marcos 6,2. Marcos 6,2
nos diz assim: quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta? Olha a pergunta deles. Eles estão olhando para as palavras, para a manifestação do Espírito de Jesus, e tem uma correlação com uma sabedoria que eles não viam. Uma forma de ele ensinar, uma forma de ele transmitir as coisas que não era natural. Que eles não viam os mestres da sinagoga exercer isso. Era diferente, era algo distinto. Olha outro texto, Mateus, capítulo 13, verso 54. Aqui, mais uma vez, a gente vai olhar para isso. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo da sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Quando a gente entra no livro de Atos, nós vamos ver algumas coisas similares com o povo de Deus. Por exemplo, quando você tem Estevão que está pregando ali no pátio, em algum lugar ali, o que aqueles homens admiram em Estevão? Se você lê Atos, capítulo 6, verso 10, olha se não faz uma correlação muito parecida com o que o próprio Jesus externalizou. Atos 6, verso 10, diz assim: mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O que Deus havia adotado, por exemplo, o Estevão, naquele período da história que a gente via, muito similar ao que Jesus viu. Uma sabedoria no falar, nas suas palavras, que traziam admiração às pessoas. Quando Pedro e João foram presos, levados ao Sinédrio, os homens do Sinédrio se admiram. Falam assim: mas ele não estudou. Não conhece, não é um rabi aqui junto com a gente. Eles ficam admirados com o quê? Com a sabedoria deles, com a compreensão deles, com aquilo que não era algo natural, mas era o Espírito de Deus os capacitando em sabedoria para falar, para transmitir, para demonstrar. Então, o primeiro dom que o apóstolo Paulo está falando aqui, palavra de sabedoria. Nós percebemos que o Espírito Santo capacita o seu povo para que o seu povo transmita sabedoria, para que o seu povo consiga elucidar as pessoas, consiga transmitir algo ao ponto das pessoas ficarem admiradas, falando: nossa, olha a sabedoria dessa pessoa. Isso é um dom do Espírito. Os dons do Espírito, a gente poderia, por exemplo, dividir eles, em alguns sentidos, como os dons de fala, os dons de serviço e os dons miraculosos de sinais e maravilhas. A gente tem uma divisão que é orgânica nesse sentido. Nos dons de fala, a gente vai ter a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Quando a gente lê, por exemplo, ali acerca dessa palavra de conhecimento, é importante a gente ir em alguns textos bíblicos onde está demonstrando para nós que há um tipo de palavra de conhecimento. E a gente pode... O cuidado que a gente tem é, às vezes, de querer interpretar o dom sem vê-lo na existência da igreja. A gente precisa olhar para o dom e falar: a gente consegue ver esse exercício na existência da igreja? A gente consegue observar ele acontecendo, por exemplo, nos livros do Novo Testamento? Porque isso é importante para nós. Se a gente vê eles acontecendo em certa medida no Novo Testamento, a gente vai entender quais são as atribuições dele. E a gente vai entender o exercício do dom, tanto no Novo Testamento, quanto no povo a qual nós somos incluídos. Somos o povo da Nova Aliança que estamos debaixo disso. Vamos abrir alguns textos para a gente entender essa palavra de conhecimento? Efésios 3:3. O apóstolo Paulo, ele usa muito esse termo. Talvez a gente vai conseguir agora correlacionar e olhar para isso vinculado com uma obra sobrenatural. Presta atenção nisso. Existe um tipo de conhecimento que está sendo revelado no Novo Testamento. Existe algo que estava, em certa medida, obscuro. Lembra quando, você vai lembrar essa semana, quem estava no culto, 1 Pedro,
onde Pedro está falando que os profetas falavam de coisas e tateavam e tentavam entender algumas coisas. E Paulo vai argumentar muitas vezes que algumas dessas coisas agora estão se tornando conhecidas. O que é? Efésios 3:3. A gente vai ler alguns textos. Isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Grava esse texto. Colossenses 1. Colossenses a gente tem uma série de textos sobre esse, mas eu quero ler 2, e aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Colossenses capítulo 1, verso 26. Diz assim para nós: o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 2:2, Paulo completando: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, e estejam unidos ao amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Qual é a relação nos três textos? Há um mistério que está sendo revelado, que é Cristo Jesus. Essa palavra de conhecimento que a gente percebe é o que? Deus está capacitando o seu povo a testemunhar para que esse conhecimento daquele Cristo, que até anteriormente era misterioso e as pessoas não conheciam, agora traz revelação. Como que nós pregamos e demonstramos a grandeza de Jesus sem o ministério do Espírito Santo nos revelando, nos ajudando a isso? Na verdade, por vezes, percepções que eu tenho como pastor é o que? Às vezes o pastor ele prega, ele pensa assim, cara, sei lá, parece que ninguém entendeu, parece que as pessoas não compreenderam, mas o Espírito Santo está ajudando, capacitando a trazer um conhecimento de revelação, de instrução, de desvendar para aqueles que eram, vou usar um termo, né, que não conheciam, que eram ignorantes, que não tinham revelação do Senhor. E agora esse mistério de quem é Cristo Jesus vai sendo revelado às pessoas. Esse é um dom que está ativo na igreja. Ativo na igreja, em todo o tempo. Trazer luz, trazer um conhecimento, trazer palavras que revelem o Filho de Deus, que desvendem esse mistério. Precisamos desse dom hoje? Óbvio que precisamos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai continuar falando sobre a outro fé, a outro mesmo espírito, o dom de curar, fé. Quando a gente olha para o dom, e Paulo está associando com fé, qual é a percepção que a gente deve ter em relação a isso? Que tipo de fé? Né? Qual é a fé que esse dom do Espírito Santo, ele nos auxilia, nos capacita? Por quê? Que nós precisamos de um carisma, de uma atribuição do alto, algo que pertence a Deus, para que nós precisamos ter fé. Essa fé, ela não necessariamente é a fé salvífica, mas é a fé que Deus vai nos auxiliando a nos manter confiantes e fiéis no Senhor na medida em que caminhamos. É o Espírito de Deus em nós nos ajudando. Porque se nos deixarmos levar por vezes pela carne, se perdermos de vista a ação de Deus, a gente tende a se esfriar, perder os olhos do Senhor, e o Espírito Santo clama em nós, Papai. Nos traz a um regozijo, nos traz a olhar para o Senhor, nos traz a nos sustentar nesse lugar. Esse é um dom que o Senhor Deus dá para o seu povo, e dá isso com uma administração, não apenas de forma também individual, mas de forma coletiva. Vamos imaginar essa igreja do primeiro século, perseguida, com problemas, com situações. Obviamente que eles precisavam perseverar na fidelidade ao Senhor e se manterem fiéis ao Senhor. Quem ajudava esse povo? Ao ponto de eles irem para a fogueira, cantando, exaltando o nome do Senhor, ao ponto de serem jogados no Coliseu, comidos por fera, e eles cantando, olhando para o céu e adorando ao Senhor. Cara, isso não é da carne. Não é verdade?
Isso não é da carne. Isso é do Espírito. São ações no Espírito que levam o povo de Deus ao quê? A perseverarem, a se manterem fiéis, a exaltarem o nome de Deus, a se regozijarem em quem Deus é na medida que nós necessitamos. Deus capacita o seu povo para isso. Dons de curar. Né? Aqui a gente tem sempre um grande dilema. Qual é o dilema? O dilema que a gente deve ter em relação aos dons de cura é, obviamente, existe na Escritura um período que é muito grande de cura. Não é verdade? A gente olha, por exemplo, a gente olha para 2 períodos bíblicos. A gente olha para o período da revelação de Moisés, Pacto do Sinai, e a gente vê naquele momento uma capacitação e um exercício de muitas coisas, que não necessariamente tem a mesma plenitude no decorrer enquanto aquele povo está andando no deserto depois, apesar que Deus vai fazendo milagres, e quando eles chegam na Terra Prometida, eles entram em Canaã, e você vê que isso, em certa medida, diminui. Você vai ver espaço, você vai ver ali Elias, Eliseu, você vai ver uma diferença. Quando você olha para o Novo Testamento, também devemos ter essa percepção. Existe, obviamente, uma capacitação do Senhor muito grande naquele período. Jesus, por exemplo, faz milhares de curas, talvez milhões, ao ponto de João, no final do seu evangelho, dizer, olha, se nós escrevêssemos todos os milagres de Jesus, nós não teríamos papel suficiente para deixar isso tudo declarado. Então a gente não pode ser, por exemplo, passar por isso em branco. Não pode olhar para isso e falar assim, ó, beleza, esse ponto da história eu não quero observar e fazer uma análise com hoje. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ter essa percepção. A gente precisa olhar para o que essas curas estavam apontando nesse período da história. Em várias vezes, Jesus vai falar sobre o seu ministério, que ele era comprovado de que forma? Por sinais e maravilhas. O apóstolo Paulo, quando vai defender o seu apostolado, o que ele relaciona? Ele vai relacionar com sinais e maravilhas. Quando eles adentravam em novas regiões, plantando igrejas e pregando o evangelho, o que acompanhava eles? Sinais, maravilhas. Quando Paulo chega na ilha de Malta, por exemplo, ele vai curar e a cidade toda vem lá. O que acompanha Paulo? Essas curas, esses milagres, essas maravilhas. Com isso, eu não estou dizendo que as curas cessaram. Não estou falando sobre isso. Mas a gente deve fazer uma percepção. Existia uma quantidade de curas, milagres e maravilhas que estavam relacionados a um tempo da revelação do Senhor em que Deus estava testificando a mensagem. Lembra quando eles vão pregar, vão perguntar para Jesus, os discípulos de João Batista, o João Batista está preso, eles vão até Jesus, e aí João Batista manda perguntar, quero saber se realmente tu é o Messias, tal. O que Jesus responde? Olha, fala para ele que os cegos veem, os coxos andam, que os paralíticos estão... Como que Jesus correlaciona o seu ministério? Sinais e maravilhas, curas, milagres, que foi de uma forma extraordinária, que foi de uma forma, com certeza, nunca vista. Se nós tivéssemos hoje alguém, por exemplo, como Pedro, que curava com a sua sombra, como Paulo, que curou ali uma cidade inteira em Malta, como Jesus, que curou multidões, meus irmãos, as notícias iam correr por nós o tempo todo. Os jornais estão em cima, as coisas... Repito, não estou dizendo que não tem cura hoje, mas a gente não pode tirar isso de vista, que existe um período revelacional, tanto em Moisés, quanto em Cristo, onde está se apresentando algumas coisas e Deus testifica isso, com curas, sinais e maravilhas. Para demonstrar o quê? Olha Nicodemos. Quando Nicodemos se encontra com Jesus, Nicodemos está perto de se converter, vou fazer a minha análise. Sabe, ele está ali, ele está rondando, ele está vendo aquele Jesus fazer aquelas coisas, ele fala assim, mestre, bonito que você vem da parte de Deus, porque os sinais te acompanham, as curas te acompanham. Ele está lendo a Escritura e ele está correlacionando que isso era uma ação divina. Que isso era um exercício poderoso que está acompanhando o mistério de Jesus de uma forma nunca antes vista.
Então, o cuidado que a gente deve ter quando a gente fala de dons de cura é o quê? Obviamente, se nós formos sinceros com o texto bíblico, existe um ponto específico no Novo Testamento em que Deus está derramando de uma forma nunca antes feita. Repito, não estou dizendo que Deus não está fazendo, mas a gente tem que correlacionar isso nesse sentido. A pergunta que nós nos devemos fazer hoje é: hoje, essa capacitação desse exercício é da mesma forma? O que acontece hoje? Nós oramos e Deus cura. Ou não cura? Cura. Nós confiamos que Deus é um Deus de cura, que Deus é um Deus desse exercício de cura. Mas nós não podemos diminuir, por exemplo, o ministério de Jesus e o ministério dos apóstolos. Nós devemos entender que no período deles, eles tinham, da parte do Senhor, uma capacitação, porque ali estava sendo apresentada a mensagem. E ela deveria ser correlacionada com os sinais e maravilhas que o seguiam. Isso, em certa medida, a gente vê em alguns momentos. A gente vê quando, às vezes, missionários vão para a África, para algum lugar, a gente ouve sobre isso, que eles chegam nesse lugar onde ninguém conhecia o Senhor e, de repente, Deus, por algum motivo, Deus derrama alguns sinais específicos para quê? Para abrir uma porta, para demonstrar que o poder de Deus está naquele lugar. Mas a gente não pode cair num extremismo de dizer que aquilo que eles viveram e eu falo isso muito em relação ao ministério de Jesus. Acho que em relação ao ministério de Jesus, a gente tem que tomar esse cuidado. Os dons manifestados em Cristo, por exemplo, além das curas, os milagres naturais na natureza, como andar sobre as águas, como transformar água em vinho, como multiplicação de pães, milagres que envolvem o quê? Milagres que apontam para Cristo como Criador. Estão demonstrando, ele é o Deus Criador. Lembra quando Jesus anda sobre as águas, os discípulos ficam em choque. Cara, eles olham para o outro e falam assim, meu Deus, quem é este? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Então, ali quando Jesus acalma a tempestade. Quem é este? O que esses milagres estão nos dizendo? Estão demonstrando que Jesus é Deus. Estão demonstrando que Jesus é Deus. Então, um cuidado que a gente deve ter quando a gente fala desses milagres extraordinários é conseguir fazer uma boa separação. Entender que existe um período da história em que Deus está o quê? Está manifestando quem Jesus é, está corroborando para os apóstolos, para o exercício da expansão do evangelho, está testificando com curas, sinais, maravilhas que aquele era o tempo do Senhor. Que aquele era o momento que o Senhor estava se revelando em plenitude ao seu povo. E acho que essa é algo que deve ficar claro em relação a nós. Falamos então aqui um pouco de curas. Eu vou deixar profecias e falar em línguas, porque a gente vai entrar no capítulo 14 depois e vamos entender um pouco isso. Verso 11, capítulo 12. E a gente vai ler os versos seguintes ali também. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente como quer. Ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um único Espírito. Algumas coisinhas aqui. Primeira coisa, os dons são distribuídos por Deus. Bem, eu como pastor, eu não tenho essa incumbência de levantar a mão aqui e falar, vou derramar o dom sobre o fulano, Não tenho isso. Nós não temos essa capacitação. Os dons são dados pelo Senhor. Nós vamos ver depois que o apóstolo Paulo vai dizer para que nós devemos orar pelos dons. Peçam pelos dons ou algo do tipo. Mas nós não podemos atuar numa esfera como se nós tivéssemos uma autoridade sobre o poder de Deus. E esse é um cuidado, às vezes, na igreja contemporânea. Quem é o Espírito de Deus? É Deus. Ele é Senhor. Ele é Senhor como Pai e como Filho. Ele é autoridade. Ele é governante dos céus e terra. Às vezes a gente utiliza o termo Espírito Santo, e às vezes você vai perceber quase como as pessoas querem ordenar ao Espírito
que faça isso ou faça aquilo. É um cuidado que a gente deve ter. A gente ordena ao Deus Pai, ó Deus Pai, eu quero que você faça aquilo outro. A gente ordena ao Deus Filho. A gente tem esse termo de autoridade com eles. E por que, por vezes, com o Espírito a gente faz isso? Porque, aí eu volto lá no verso 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Aquele povo de Corinto caía um pouco num extremismo. Ia para uma realidade que atribuía a pessoa do Espírito, ou relacionava, se a gente não sabe o que estava acontecendo, de uma forma que era perigosa. E esse é um cuidado que nós devemos ter. Nós devemos lembrar que nós estamos falando de Deus, do divino, do eterno, que é uma pessoa, Espírito Santo. E devemos entender que ele tem o poder e ele distribui individualmente a cada um como quer. E por que Paulo está falando sobre isso? Eu não vou ler toda essa continuação, que vai do verso 12 até o verso 26, mas por que Paulo vai aplicar isso à unidade da igreja? A um corpo da igreja? Por quê? Por que Paulo vai, no meio dos dons espirituais, ele vai debater a unidade? Porque algumas pessoas se achavam maiores do que as outras. Paulo falava, se todo mundo fosse pé, o que seria? Se todo mundo fosse olho, o que seria? Vocês querem só o dom maior. Vocês querem só isso, mas se todo mundo só fizer isso, como o corpo de Cristo vai ser edificado? Você percebe por que ele está aplicando unidade no meio disso? Porque existia no meio da igreja um exagero. Um desejo de autopromoção, de ser maior, de ser mais conhecido do que o outro. E Paulo precisa quebrar esse pensamento deles. Dizendo para eles, olha, um corpo, ele é feito por diversos membros. E dentro desse corpo, Deus distribui os dons a cada um como quer, da forma que aprove ele. E um não é maior que o outro. Paulo vai fazer uma analogia do corpo humano, porque a gente tendencia a olhar para algumas características do corpo humano e achar que elas são melhores do que as outras. Mas quem é que vive sem um estômago que não é visível? Quem é que vive sem partes do corpo que para nós a gente não dá muita bola? A gente dá muita bola para o nosso cabelo, a gente dá muita bola para a nossa fisionomia, a gente dá bola para tais coisas, mas que talvez sem essas coisas nós viveríamos muito melhor do que alguém que vive sem um rim, por exemplo. Eu tenho só um rim. Então, há partes do corpo que elas não são tão visíveis. E é o que o apóstolo está trabalhando. Olha, há dons que talvez vocês não estão dando tanta bola. Mas eles são tão importantes quanto os outros. O que acontecia na igreja de Corinto? A manifestação dos dons mais miraculosos e extraordinários. Que para alguns testificava que eles eram maiores do que os outros. E Paulo vai colocar isso em ordem, dizendo, não é por esse motivo. O apóstolo Paulo vai entrar até na questão de todos, são batizados em um único Espírito. E aqui a gente poderia fazer uma aplicação desse sentido, olhando, por vezes, para a ideia do batismo com o Espírito Santo, que é uma divergência no meio eclesiástico. Quando nasce o movimento pentecostal, ali no século XX, no ano de 1901, 1906, você vai ter ali a Rua Azusa, você vai ter algumas outras coisas, nasce esse movimento que é chamado posteriormente da segunda bênção, do perfeccionismo, de que a conversão era um ato distinto do batismo com o Espírito Santo. Isso nasce nesse período. Antes disso, nunca se pensou dessa forma. Você não tem história no cristianismo histórico ou em outras coisas de fazer essa diferença diante disso. Você vai ter um escritor, o Farmer, dele, e ele vai escrever isso num livro onde ele vai corroborar, ele vai ensinar isso num seminário que ele dava aula, e isso vai se espalhar. E as igrejas pentecostais que vão nascer, diante disso, elas vão trazer essa doutrina dentro com elas. Da onde que o batismo do Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão. Qual que é o problema disso? O problema é que o apóstolo Paulo fala que todos são batizados no mesmo nível do Espírito. Infelizmente, às vezes, dentro do meio pentecostal, há essa realidade de que alguns têm uma qualidade, que é o batismo do Espírito Santo, e outros não. E isso é um problema exegético. Porque a ideia do derramar do Espírito no Pentecostes, na Nova Aliança, é uma ideia que todo o povo de Deus recebeu o Espírito Santo. Todos foram batizados no mesmo e no único Espírito. E é muito comum, por vezes, dentro do meio
pentecostal, em igrejas que fazem essa divisão, você ter pessoas que são caracterizadas como inferiores, por não apresentarem talvez algumas daquelas coisas que seria necessário apresentar. E esse é um problema. Porque você faz o quê? Você cai num quesito muito perigoso, onde você divide a igreja em partes, onde um tem e outro não tem, onde um tem uma capacidade e outro não tem. E Paulo, por exemplo, vai abordar aqui, a gente vai ler um pouco mais à frente, né? Ele vai dizer aqui para nós, verso 27. Ora, vocês que são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, assim na igreja de Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagre, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Qual é a resposta para essas perguntas do apóstolo Paulo? É não. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Todos falam em línguas? Não. Por quê? Porque esses dons sobrenaturais são dados por Deus, a cada um conforme quer. E se eu coloco, por exemplo, então, essa designação que para o batismo com o Espírito Santo eu preciso demonstrar esse tipo de atribuição, eu estou colocando algo que não está no texto bíblico. Em nenhum lugar você vai encontrar no texto bíblico uma orientação para dizer que as pessoas que são batizadas no Espírito, elas falam em línguas posteriormente. Você vai ver textos de conversões em Atos que pessoas falam em línguas, mas texto que pessoas não falam em línguas. Ou o texto deixa incerto para nós. Como, por exemplo, Lídia, quando se converte. O próprio apóstolo Paulo, no momento em que se converte, ele vai falar que ele fala em línguas depois. Mas no momento da conversão dele, você não tem, por exemplo, isso. Qual que é o problema disso? O problema disso é a gente fazer uma dualidade. Como crentes que têm algo, são mais superiores que o outro, e crentes que não têm e são inferiores ao outro. Isso, por vezes, acontece no meio evangélico. Aí o povo, né, a pessoa às vezes está lá ingênua. Né? Ela, mas comigo não acontece, comigo não é assim, aí ela precisa quase que simular alguma coisa, ou forçar diante disso. E o texto que a gente lê é: todos que nasceram de novo foram batizados num único Espírito. A ideia do batismo com o Espírito Santo é a ideia da conversão. Na conversão, Deus regenera o nosso coração, tira o coração de pedra e dá um coração de carne, e nós somos enxertados em Cristo Jesus. Nós somos batizados nele, colocados nele. E obviamente que, na medida da vida de alguns irmãos vão manifestar algumas coisas extraordinárias no futuro, ou algo tipo, vai sentir a presença de Deus, talvez no período da vida dele como ele nunca sentiu, vai chorar, vai tremer, vai fazer... E essas coisas acontecem. São partes disso. Mas é complicado a gente, por exemplo, dizer que uma pessoa que se converteu não tem um batismo com o Espírito Santo. Uma pessoa que foi regenerada. Como ela se converteu sem o Espírito Santo? Como ela chegou ao conhecimento do eterno sem a presença fundamental do Espírito Santo nesse sentido? Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter em relação a esse texto. Pessoal, vamos fazer um intervalinho? Pessoal, vamos lá então, tá? A gente leu aqui do verso 27 até o 31 de 1 Coríntios 12, onde o apóstolo Paulo vai apresentar também alguns outros dons. E eu vou discorrer um pouquinho sobre cada um deles, mas só para a gente entender. Vamos lá. Falamos de dons relacionados à palavra, ou seja, à fala. Existem os dons relacionados a sinais e maravilhas. Existem os dons relacionados a serviços, que por vezes são os que a gente mais ignora. São por vezes o que a gente não dá muita bola para eles. Né? E o apóstolo Paulo, por exemplo, vai trabalhar aqui em relação a prestar ajuda, administração. Ele vai falar sobre esses tipos de dons, e você vai perceber isso também em Romanos 12, que vai falar sobre contribuição e outras coisas, que são os dons voltados
Até a palavra utilizada é a diaconia nesse sentido. Ou seja, existe uma característica de atribuições do Senhor que capacita a igreja e promove a igreja para o serviço. E eu tenho estudado um pouquinho sobre diaconia, vou pregar sobre isso no último final de semana desse mês, para a igreja, e por vezes eu percebo quanto que a gente perdeu um pouco de vista isso, né? Da função do diácono, da capacitação do diácono, dos dons que o Senhor distribui, por exemplo, a alguns irmãos na igreja, em que é essencial a vida desses irmãos na igreja. Talvez alguns de nós aqui, um pouco mais velhos, já vão lembrar de 20, 25 anos atrás, que você tinha aquela figura específica da igreja. Todo mundo sabia quem ele era, aquele que estava lá, que resolvia os problemas, que abordava, que cuidava. E o voluntariado, em certa medida, ele é bom, mas ele não pode tomar o lugar da diaconia, do serviço de irmãos específicos que são atribuídos de dons e capacidades que a igreja deve os reconhecer e a igreja deve dar a eles a possibilidade de eles servirem de forma mais excelente. E o apóstolo Paulo, em tantos outros textos, vai apontar para isso. E essa parte do servir é uma capacitação de Deus. É uma parte do Senhor. E que, por exemplo, na igreja de Corinto, como eles estavam com os olhos apenas para uma realidade dos dons, isso estava se perdendo de vista. E havia brigas entre eles. E havia discussões entre eles. E muitas vezes o diácono é aquele que cuida das mesas, que é paciente, que leva as pessoas a terem um ambiente mais manso, cooperacional, sabe? A figura dessas pessoas que tem esses dons para ajudar, para administrar, para contribuir, para realizar esse exercício, por exemplo, de serviço, de misericórdia, de liderança dentro da igreja, é parte essencial da igreja. É parte essencial da igreja. E, por exemplo, quando a gente lê o finalzinho do texto, Paulo vai dizer para nós: busquem com dedicação os melhores dons. E aqui às vezes parece que dá uma bugada na nossa mente, né? Ou se é Deus quem dá os dons, né? E Paulo vai falar isso um pouco lá atrás, né, no final do verso 11, né? Ele distribui individualmente a cada um como quer. Como que agora ele vai falar para nós no texto que a gente deve buscar os dons? Não parece meio antagônico, meio ambíguo uma coisa com a outra, né? Mas qual que é a realidade? A realidade é que nós, como igreja, no exercício da nossa vida, nós precisamos observar as necessidades da igreja. E orar ao Senhor, por vezes, para que Deus nos capacite, para que nós possamos auxiliar a solucionar essas necessidades. Nós precisamos ter a observância do quê? Hoje, alguns de nós estão aqui na nossa igreja, tem alguns irmãos nos visitando, e quais são as realidades em que nós estamos vivendo? Como eu posso cooperar com isso? Às vezes a gente pensa, mas eu não tenho essa capacidade. Eu não consigo, sei lá, administrar. Eu não consigo, sei lá, exercer um dom de misericórdia e trabalhar com uma ação social, algo do tipo. Eu nunca fiz abraçar uma causa específica dentro da igreja. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. A ideia de buscar ao Senhor em relação aos dons espirituais não é uma ideia de buscarmos coisas apenas extraordinárias para nosso benefício próprio, para um exercício de autopromoção, mas é de olharmos e ver a necessidade e falar: Senhor, capacita, me ajuda. Vou colocar o meu caso. Sou um pastor mestre e o dever de ensinar a igreja. E a Bíblia está correlacionando o mestre a um dom. E o pastoreio a um dom. Eu preciso orar ao Senhor. Senhor, me ilumina, me ajuda, me capacita ainda mais com esse dom extraordinário do Senhor, para que eu possa, de forma lúcida, ensinar o teu povo, elucidar o teu povo, transmitir a ele aquilo que o Senhor deseja. E falo para vocês, isso é um exercício de dependência do Senhor, em todo o tempo. Por vezes, quando eu estou preparando o sermão, ou estudando, minha esposa fala, né, a gente está conversando, e às vezes para mim ficou muito claro. Mas ficar claro na minha sala pastoral não é a mesma coisa que ficar claro no púlpito.
transmitir ao povo, ao ponto que todos possam compreender a mensagem, é uma parte que eu preciso do Senhor. Eu não posso, em alguns momentos, querer transmitir ao povo apenas de forma técnica e doutrinária, porque nós estamos falando com todo o povo. Nós temos jovens, temos pessoas mais velhas, temos pessoas que têm mais conhecimento intelectual, outras não. A mensagem não pode atingir um público só. Ela precisa atingir a um grande grupo, a congregação. E como eu faço isso na carne? Eu não tenho essa capacitação. Por vezes eu vou ter dificuldade de entender quais as aplicações, qual a realidade daquele texto para a congregação que nós vivemos. E esses dons de ensino estão correlacionados a isso. Estão correlacionados ao quê? O mestre, ele desmembra, por vezes, uma coisa complexa e ele traz de forma simples e acessível para que o povo de Deus entenda. Para que o povo de Deus compreenda. E, aliás, a atribuição do presbítero diante das Escrituras é especial, apto ao ensino. Apto ao ensino. E isso gera o quê? Deve gerar um desenvolvimento de dois lados. E eu não posso ser omisso em relação a isso, mas eu preciso depender do Senhor. Sabe? Preciso depender do Senhor. Senhor, algumas vezes a minha oração quase como uma brincadeira. Senhor, agora é a tua vez. Eu fiz a minha parte, deixei de fazê-la, mas eu preciso confiar na dependência do Senhor, que o Senhor vai auxiliar a ensinar aquele povo, a como um mestre, eu não estou colocando só como meu ponto, mas como ponto bíblico, de trazer lucidez ao povo de Deus nesse sentido. E quem faz isso é a obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. Eu tenho, uma das coisas assim que eu percebo na pregação é o quê? Uma das maiores dificuldades da pregação não é a exegese, não é a gente entender o texto, o contexto, a história, sabe? Porque a gente tem ferramentas para isso. A gente tem comentário, dicionário, a gente tem um monte de coisa para isso. Hoje isso não é uma dificuldade do pastor do século XXI. Do pastor do século XV, XIV era uma outra realidade. Eles tinham a escritura e lá quando tinham alguns textos bíblicos, né? E eles faziam todo o trabalho de desbravar aquilo. Hoje o pastor ele tem muitos recursos, mas o trabalho por vezes é a aplicação. E esse é um dilema, porque quando o pastor não se esmera no conhecimento exegético do texto, do seu contexto, da sua história, da onde aquele texto está correlacionado, a aplicação por vezes se perde. E é muito o que a gente vê. Às vezes a aplicação do texto não tem nada a ver com o texto. Tipo assim, vai para um lugar distante, para uma outra realidade, quase que ele entrou num universo paralelo. Mas por quê? Porque essa parte de ter dedicação em buscar, em confiar no Senhor, mas também ter um exercício do homem nesse sentido. De confiar que o Senhor vai ajudar a ensinar, mas eu preciso também buscar. Isso deve ser uma parte nossa. O apóstolo Paulo falou um pouco aqui sobre isso. Dons de administração, dons de liderança, o termo liderança é um termo grego que dá a entender um piloto de barco. Alguém que está conduzindo isso. E a igreja precisa disso. Hoje mesmo eu estava conversando com um irmão sobre ministérios, sobre isso. A gente está caminhando, a igreja é nova, a gente está aprendendo, a gente está fazendo. E eu falei assim com ele, ele falou, olha, é importante que surjam na igreja pessoas capacitadas a administrar e liderar algumas esferas da igreja. A gente tem uma ideia, no período em que a gente vive, que o pastor ele precisa ser um bom administrador e líder. Eu não estou dizendo que ele não pode ser. Você vai ver muitos pastores que têm isso. Mas esse não é, em suma, o exercício pastoral. Tá? A grande parte do exercício pastoral está muito mais voltado ao ensino, ao pastoreio, à visitação, ao cuidado, ao discipulado das pessoas, do que propriamente ele ficar grande parte do dia administrando e pagando conta e, enfim, e liderando todos os ministérios.
há um pouco de uma crise na igreja, porque os ministérios estão funcionando, eu não me envolvo mais muito mesmo. E o pessoal vai ter que se desenvolver no diaconato, eles vão ter que ser proativos e entender que a igreja deve acontecer de forma comunitária. E esses irmãos se habilitarem a essa necessidade, enxergarem essas necessidades e orar para o Senhor e falar, Senhor, me capacita a ajudar a minha igreja nesse sentido. A gente vive uma esfera em que as pessoas esperam o cargo para desenvolver o encargo. Mas no texto bíblico, quando os diáconos foram escolhidos, eles já foram reconhecidos por que eles faziam dentro da igreja. Eles já tinham encargo, antes do cargo. Eles já eram vistos. A igreja só reconheceu. A igreja só falou, ó, são aqueles lá. São eles, a gente sabe que são eles. Você percebe? Então, a gente cria uma realidade hoje muito voltada para uma mentalidade empresarial na igreja. De voluntariado, de contratação de pessoas, de pagar, de fazer isso. E a gente matou o diaconato. A gente vai enterrando isso. Né? E as pessoas ficam sempre, tipo assim, vou esperar. Não. Busquem com dedicação os maiores dons onde você está. Olhe para essa realidade da sua igreja e fala, poxa, o que está faltando na minha comunidade? Que eu posso auxiliar e buscar capacitação do alto. E se envolva. E quando a comunidade reconhecer isso, provavelmente não é que o pastor vai falar, agora esse irmão aqui nós vamos levantar. Não, ele já tem a atribuição, já tem um cargo. E a gente apresenta ele ao cargo diante da comunidade. Esse é um cuidado que a gente deve ter. Porque por vezes a gente perdeu de vista os dons de serviço. Tão necessários dentro da igreja. De pessoas que são aptas a esse sentido. Amém? Vou deixar aqui ainda algumas coisas para o final. No capítulo 14 a gente vai falar sobre... Vou falar só sobre apóstolos aqui. No capítulo 14 não vai falar. Eu acredito que tanto o dom do apostolado, quando eu falo dom, eu falo o exercício do ofício. O ofício do apóstolo e o ofício do profeta, ao meu entendimento, eles se encerraram. Por quê? E Deus designou alguns para apóstolos, para profetas e mestres. Esses homens, por exemplo, os apóstolos, eles tinham algumas prerrogativas. Paulo, quando vai defender o seu apostolado, ele vai falar sobre isso. Olha, não vi Cristo ressurreto, não carrego as marcas de um apóstolo, sinais e maravilhas. Quando Judas se suicida, e depois eles vão escolhem Matias, qual era uma das relações para escolher ele? Era alguém que viu Cristo ressurreto, que estava conosco desde o começo, desde o princípio do ministério de Jesus. Ou seja, as atribuições que a própria Bíblia apontam para o ministério apostólico, o ofício de apóstolo, você não consegue mais hoje, por exemplo, falar, olha, essa pessoa viu Cristo ressurreto. Ele acompanhado por sinais e maravilhas. Ele foi escolhido pelo próprio Jesus. Os apóstolos, eles foram comissionados pelo próprio Jesus. Jesus os chamou. A gente tem o caso de Paulo, como ele mesmo fala, um nascido em fora de tempo, mas foi o próprio Cristo que foi lá. O Cristo que foi adiante dele e o comissionou a isso. Então, o cuidado que a gente deve ter é o quê? Hoje a gente consegue encontrar essas características de apóstolo em qualquer pessoa? Não consegue. Eu entendo que algumas igrejas vão ter uma nomenclatura, vocês vão falar o líder, assim como tem outras nomenclaturas, né? Mas acho que é um cuidado que a gente deve ter. O que acontece no nosso período? Nós estamos sobre o fundamento dos apóstolos. Eles lançaram o fundamento. Por isso que nós somos uma igreja apostólica. Por que nós somos uma igreja apostólica? Não é porque nós temos apóstolos, é que nós estamos no fundamento dos apóstolos. Nós somos edificados a partir do fundamento dos apóstolos. E nós não lançamos outro fundamento. Porque apóstolo, ele lançava fundamento. Ele escrevia, ele era inspirado por Deus. E se nós temos hoje ainda apóstolos, esse é um grande problema. E esse, por exemplo, é um equívoco um pouco na igreja católica.
né? O catolicismo, ele vai olhar para as bulas papais, para os decretos papais, por vezes com o mesmo pé de igualdade que os apóstolos tiveram. Qual é o perigo que você tem disso? É o que você vai ver na história da Igreja Católica. Você vai ver fundamentos sendo lançados que não corroboram com as Escrituras, que não participam daquilo que Deus estava revelando por meio dos apóstolos. Capítulo 13. Capítulo 13, todo mundo conhece, né? A gente escutou muito em casamento, muito em outros lugares. Capítulo maravilhoso, assim, de forma estrutural, poética, é um dos escritos talvez mais bem elaborados pelo apóstolo Paulo, né, sobre o amor. Eu não vou ler ele todo, vou ler um pouquinho, mas o que eu quero que vocês correlacionem é o quê? Aonde está localizado esse capítulo 13? Sabe, ele está localizado entre o 12 e o 14. É legal, pastor. Entendeu? Né? Na matemática a gente... Mas são dois capítulos que estão falando de dons. São dois capítulos que estão falando de uma estrutura para a igreja. E o apóstolo Paulo está utilizando a ideia, né, o conceito do amor, para que aquilo fosse uma métrica para o exercício dos dons. Para que aquela igreja exercitasse na atribuição que o Senhor Deus deu a eles, em primeiro lugar com esse conceito de que nós não podemos fazer essas coisas sem o amor. Nós não podemos botar o exercício dos dons miraculosos, que eu faço isso, eu faço aquilo outro, sem uma percepção de amor para com o próximo. Sem uma percepção dessa ideia. Portanto, que Paulo vai falar, né? Capítulo 13, verso 1. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ou seja, aquele povo achava que aquele caminho era excelente. Eles estavam vibrando nos dons, a igreja estava fazendo umas coisas, mas Paulo fala, não, existe um caminho mais excelente. Existe um caminho mais excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê tudo aos pobres, aí ele continua, eu não vou ler toda essa parte do texto, mas qual é a percepção que a gente deve ter? A percepção que a gente deve ter é o quê? Presta atenção nisso. Os dons, sem a atribuição do amor, do cuidado ao próximo, da edificação mútua, eles podem ser vazios. Pode ser como um sino que ressoa. Um sino só tem barulho. Ele é vazio por dentro, ele é oco. Externamente apresenta algo, mas internamente não tem nada. Né? E essa é a realidade. A gente deve entender, à luz das Escrituras, que obviamente que os dons são bons. Todos eles. Foi dado por Deus. Né? São dádivas do Senhor. Mas eles não devem ser exercitados como um mero exercício de autopromoção. Eles devem ser feitos com a finalidade de amar o próximo, cuidar do próximo. E isso é uma estrutura que, por vezes, vai olhar para o fruto e não para o dom. E a gente vai falar um pouquinho sobre o fruto, se der tempo hoje, mas queimando a largada. Os frutos do Espírito, que a gente vai ver em Gálatas, capítulo 5, todos aqueles frutos, são para todos. Diferente dos dons, que a um foi designado uma coisa, a um outro, a ideia do fruto do Espírito é que todos nós possamos exercitar todos eles. Alegria, mansidão, amor próprio, todos eles. Ah, não, eu não quero o fruto da mansidão. Não, não faz sentido. Eu não quero ser paciente. Não faz sentido. A ideia do fruto é o quê? A nova natureza produz esses frutos. Produz. É equivocado uma árvore que não produz esses frutos. Ou seja, um crente que não produz esses frutos. E esse é o desígnio do Senhor. Nós devemos nos preocupar mais com os frutos do Espírito, em vez de com os dons do Espírito. Não que nós não devamos buscar os dons do Espírito. Mas uma árvore é conhecida pelo quê? Pelo seu dom? Não, pelo seu fruto. Esse é o desejo de Deus para vocês, vai dizer Tessalonicenses 2,13. A vossa santificação. O desejo do Senhor para nós é uma santificação. E a santificação ela é exercida e ela é
ela transparece a partir do quê? Uma pessoa pode falar muito bem em público como um bom mestre, pode ter muito carisma, mas pouco caráter. Ele pode ser fantástico em algumas exposições de dons, mas internamente pode ser um fracasso. E esse é um cuidado que a gente deve ter. O cuidado é o quê? Nós não podemos só pensar que Deus deu uma parte, mas Deus quer que nós vivamos toda a parte. Toda a parte dele está correlacionada com os frutos. E Paulo vai atribuir um pouco sobre isso em 1 Coríntios. Eu quero ler o verso 8 para aplicar uma coisinha mais para nós aqui. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Vamos lá. Não podemos desassociar esse texto do que Paulo está falando aos Coríntios. Não é verdade? Quando Paulo está falando de maturidade, ele dá o exemplo dele, quando era menino, ele está dizendo que aquela igreja é imatura. Ele está apontando para aquela igreja, em certa medida, falando que, olha, que algumas das coisas que vocês pensam e vivem são coisas de menino. Vocês precisam deixar para trás as coisas de menino e viver as coisas de adulto. E as coisas de adulto estão relacionadas a isso. E lembra? Falei um pouquinho no começo, agora a gente vai olhar para isso. Ele fala o quê? Ele fala que o dom é imperfeito. Não é que é ruim, mas o dom é o andaime da obra. Quando a obra estiver pronta, não precisa mais do andaime. O dom é um meio, um sinal que aponta para um lugar. Porque Deus cura para demonstrar que Ele é todo-poderoso, Ele é o autor da vida e que para apontar para um dia que não precisará mais de cura. Porque Deus derrama o dom de ensino para capacitar a sua igreja durante o período como o quê? Como um andaime, segurando. A luta do pastor às vezes é segurar o povo. Né? Tipo assim, ele vai cair, eu tenho que segurar, eu tenho que ensinar, eu tenho que fazer isso. É parte. É o andaime da obra. É o andaime da obra a sustentando para que ela seja completa. Os dons são imperfeitos. Por quê? Porque na perfeição de Deus não haverá necessidade dessas coisas. Nós seremos completos, plenos. Por isso que nós não adoramos o dom, mas o Deus do dom. Nós adoramos o Senhor. Glorificamos Ele, Senhor, obrigado por isso. E por vezes devemos nos perguntar: Senhor, por que o Senhor tem me colocado nessa posição, nesse lugar, diante dessas circunstâncias? Por que o Senhor tem me proporcionado determinadas coisas? Porque tem um fim. E a gente às vezes adora o meio e perde de vista o fim. O fim é a glória de Deus. O fim é o Senhor. O que é aquilo que é perfeito? Paulo fala, quando vier o que é perfeito. Algumas interpretações, né? Algumas pessoas acham que o que é perfeito é que quando chegasse o tempo da maturidade da igreja. E Paulo está falando de maturidade, vai dizer sobre isso. Eu acho difícil interpretar isso, porque em todos os tempos a gente tem igreja mais maduras e menos maduras. É normal. É difícil, a gente nunca vai ter uma igreja totalmente madura. Só na volta de Cristo. Nós somos ainda imperfeitos. Nós estamos nesse processo de adaptação, de capacitação. Uma segunda coisa que algumas pessoas muito honestas e dignas dizem, né, que quando vier o que é perfeito é quando a escritura toda fosse completa. Ou seja, sobre o cânon fosse fechado. É difícil de interpretar assim. Porque, vamos se colocar no lugar dos coríntios. Como é que eles iam saber disso? Quando o cânon foi estabelecido no ano 300 e pouco depois de Cristo.
Obviamente que o fim da Escritura, o cânon completo, nos traz a revelação completa de Deus. Nos traz isso. Mas a ideia do perfeito é quando Jesus voltar. Ele é o perfeito. Ou seja, quando vier o que é perfeito, quando o Cristo for manifesto, o que vai acontecer com o povo de Deus? Os andames vão cair. E nós receberemos um corpo glorificado, né, que conhecerá plenamente o Senhor. Que não haverá mais dor, mais morte, mais tristeza, porque todas essas coisas passaram. Todas essas coisas passaram. Elas são da antiga ordem. Nós estaremos numa novos céus e nova terra, como é uma nova ordem, um novo Gênesis, um novo começo. Eu gosto muito de falar sobre isso, não vamos entender, mas é legal. A gente precisa ter essa percepção macro da Escritura. Deus expulsou o homem de um lugar e está conduzindo um homem a outro lugar. Nós sempre estamos dentro de algo. Nós vivemos sempre dentro de alguma coisa. Nós somos necessitados. Deus, ele é autossuficiente. Nós estamos a todo tempo, ou dentro da placenta, ou dentro de uma família, ou dentro do ambiente, ou dentro de Belo Horizonte, ou dentro de Betim, ou dentro de Ponta. Sabe? Nós sempre necessitamos disso. Porque isso é um gritar em nós. Nós somos feitos para algo. E essa necessidade de completude será demonstrada quando? Quando vier o que é perfeito. Quando os nossos olhos contemplarem o Rei da glória da criação. E não mais veremos como um reflexo obscuro no espelho. Ou seja, estamos vendo as coisas embaçadas. Estamos vendo as coisas com dificuldade. Estamos vendo o percurso, às vezes de forma errada, ou de forma certa, mas sempre maculado por algumas coisas. Sempre ainda obscurecido diante disso. Mas Paulo está apontando para algo. Paulo está apontando para aquele povo, para que eles não fiquem concentrados apenas no exercício de algumas coisas agora. Mas para eles terem uma esperança que o agora, um dia vai passar. Que agora, as dores, o dia, irão de fazer. Os dons estão apontando para isso. Estão apontando por esse tempo que o Senhor Jesus há de fazer. Verso 14, capítulo 14. E aqui, vamos ver se ele vai conseguir ler uma boa parte, para tratar de profecia e de dom de línguas. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quando fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso das coisas inanimadas, que produzem sons, tais como a flauta e a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que vocês estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer um amém? A sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado.
Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Mas mesmo assim, esses não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim se prostrará o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Vou ler até o final do capítulo, tá? Acho que esse capítulo fala mais do que eu falando. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra de uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez. De forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Aqui eu vou pular essa partezinha, que eu não vou falar sobre essa parte das mulheres hoje. Verso 36. Acaso a palavra de vocês originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que lhes estou escrevendo, é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam de falar em línguas, mas tudo deve ser feito com ordem e decência. É um texto longo, né? Mas é um texto que traz fundamentação sobre algumas coisas. Eu gosto como o apóstolo Paulo termina esse texto. Ele fala assim, olha, se você acha que é espiritual, mas você não dá bola para isso que eu estou falando, então você não é espiritual. Se você acha que alguém pensa que é profeta espiritual, reconheça o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. O apóstolo Paulo ele tinha compreensão do ministério dele. Ele não estava perdido no tempo. Aqui não é uma questão apenas de contexto da igreja de Corinto. Não, não. Ele sabe que ele está colocando diante do povo um fundamento doutrinário em relação a línguas e em relação à profecia. Vamos primeiro pensar em relação à profecia. Qual que é o grande dilema que a gente tem? O grande dilema é que quando a gente pensa no profeta, a gente pensa naquele que diz, eis que te digo, assim diz o Senhor. Não é verdade? E eu não estou dizendo que em tudo isso está errado. Não. Mas existe uma ideia relacionada nas Escrituras que a profecia ela é a transmissão do que Deus já revelou para mim. Por exemplo, a pregação é uma instrução, de certa medida, profética. Não que eu estou trazendo coisas novas ao povo, mas eu estou anunciando a palavra do povo. Fazendo com que, olha o verso 3 do capítulo 4, do capítulo 14. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Isso está relacionado com a palavra do Senhor. Por isso que Paulo vai colocar isso numa guia de medida. Olha, aqueles que trazem uma palavra, eles devem estar sujeitos aos outros irmãos da igreja. Às outras pessoas. Deve ser medido por elas. Por quê? Porque pode existir falso ensino, ou não? Existiu muito falso ensino no primeiro século. Você vai ver que é uma luta grande no segundo, terceiro século. Por causa do quê? Do falso ensino. O que a gente percebe aqui na igreja, na liturgia da igreja, é que a igreja, alguns irmãos ministravam. Alguns irmãos falavam.
É normal. Nossa igreja, você tem um outro irmão que fala, você tem ali, você tem uma pessoa da banda que vai nisso. E não tem nada de estranho nesse sentido. Mas a ideia é que esse falar das pessoas precisa ser colocado debaixo de uma régua. E qual é a régua? A régua é a interpretação debaixo que Deus já revelou. Esse é o cuidado. Ou seja, a profecia neotestamentária, com o encerramento da revelação dos apóstolos e coisas, ela é uma continuidade do que já foi falado. Não são coisas revelacionais novas. Não é nesse sentido. E esse é um cuidado que a gente deve ter. O ofício do apóstolo e o ofício do profeta, com o completar da escritura, você tem ali uma régua diante disso. Uma régua. E nós devemos trazer isso como um cuidado. Por exemplo, sobre a questão do profeta. Aqui o texto bíblico nos fala que ele estava sujeito às outras pessoas. Então, uma pessoa, por exemplo, que aparece do nada, que não faz parte da congregação, que não tem irmandade com as pessoas, que não tem uma relação de vínculo congregacional com as pessoas, e sai falando coisas ao léu, sem estar sujeito às outras pessoas, é um problema. Né? Quem é mais velho que a igreja, eu sabe o quanto que isso por vezes é problema. É um cuidado que a gente deve ter diante disso. O profeta, quando o apóstolo Paulo está falando, ele edifica a igreja. E Paulo prefere que ele fale isso. Então, quando a gente estuda, especialmente dentro de alguns comentaristas, eles vão sempre atribuir a profecia neotestamentária após conclusão do cânon bíblico como essa exposição, essa trazer ao povo, construir isso ao povo, iluminar o povo, para que eles entendam aquilo que o Senhor está falando. Para que eles acreditem que, por exemplo, quando a gente abre a Bíblia, e a gente prega, e a gente ensina, e a gente fala, o Senhor está falando por meio disso. O Senhor está orientando por meio disso. O Senhor está conduzindo o povo por meio disso. E uma das coisas, quando o texto está nos dizendo, né, que Paulo fala para fazer com ordem e decência, Paulo fala para fazer com esse cuidado, Paulo está atribuindo o que aconteceu na igreja de Corinto. Que lá no começo do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar, olha, não é que não façam mais como faziam os pagãos. A vida em Corinto e ao seu redor era uma vida mística, misticismo. As pessoas caíam em êxtase, as pessoas bebiam, faziam orgias, faziam as coisas. A ideia do Novo Testamento é ordem. Precisa estar no exercício da sua capacidade. Qual é um fruto do Espírito Santo? Domínio próprio. Uma pessoa que não está no seu domínio próprio, no exercício dos dons, é um pouco complicado. É um pouco complicado. A gente olha para Cristo. Cristo manifestou de forma plena essas capacitações. E o que eu olho ao ler as Escrituras é um homem manso, sábio, calmo, não se atrapalhava nas palavras, nas discussões, não se envolvia em coisas inúteis. E nós devemos olhar para Jesus como exemplo da manifestação do Espírito. Quando a gente olha para os apóstolos, da mesma coisa. Da mesma coisa. E essa deve ser o cuidado que a gente deve ter. Ou seja, uma vida no Espírito é uma vida em equilíbrio, em sanidade. Você entende? Esse é um cuidado. Porque os pagãos viviam esse descuidado, viviam esse desequilíbrio. E o apóstolo Paulo dizendo, não quero que vocês sejam ignorantes como eles. No exercício da vida litúrgica, na ordem do culto, na vida de vocês, essa questão de ordem é sequência. Fala um, depois fala outro. Se não for dessa forma, é melhor ficar calado. Você percebe como isso é algo normativo? E esse é um cuidado. Às vezes a gente não vê isso. Quando a gente não vê isso, a gente deve voltar para o texto bíblico. Ah, mas aconteceu tal coisa e todo mundo... Cara, mas espera lá. Quem traz a norma sobre a igreja? O texto bíblico.
O texto bíblico normatiza, não é verdade? E vamos agora pegar em relação ao falar em línguas, né? Falar em línguas é um dom. Edificou a igreja, né? A gente olha o que acontece com o falar em línguas no período neotestamentário. Né? Você vê que há um testemunho que Deus é revelado, as pessoas ouvem nas suas próprias línguas. Paulo fala, olha, eu falo em língua mais do que vocês. Paulo era um plantador de igreja, viajando pelos lugares. Eu acredito o quanto que Deus o capacitou para ele ter linguagem em falar com as pessoas nos lugares onde ele ia. A dificuldade de interpretar, de falar diante disso, e Deus auxiliou aquele povo com essa realidade. E nem sempre é o que a gente encontra hoje na igreja, nesse sentido. Paulo dá algumas orientações diante disso. Fala em 2, no máximo 3, e se tiver que algum interprete, tá tudo bem. Se não, é melhor ficar em silêncio. Isso é norma. Não é o Fabrício que está falando. Não é verdade? Tipo assim, é um texto bíblico normatizando. O texto bíblico não proíba, Paulo vai falar. Mas ele deve ser realizado como? Da forma que foi destinado. Dessa forma. E por vezes não é dessa forma que a gente encontra. Né? E por isso que a gente fica um pouco cético em relação a algumas realidades. Porque se o dom não é manifesto na estrutura em que o texto bíblico nos orienta para ele ser manifesto, é óbvio que isso vai gerar um ceticismo em nós. Eu lembro quando eu visitei uma igreja e teve um momento, estava com meu filho devia ter uns... Então devia ter... Foi quando a gente veio para cá, 2019. Ele tinha 5 anos. E aí, enfim, estava acontecendo um culto, e de repente, beleza, algumas pessoas começaram a falar línguas. Cara, o Theo ficou assustado. Ele ficou assustado. Eu lembro que ele pegou na minha mão, ele ficou olhando. Mas olha o que Paulo fala no texto. Paulo fala, olha, se entrar alguém não instruído no meio de vocês, e todos vocês estiverem manifestando o dom dessa forma sem ordem, isso talvez possa prejudicar. Algo que a gente deve entender acerca do dom de línguas. O dom de línguas, ele não é profecia. Ele não é. Paulo faz uma distinção clara entre dois dons. Não é verdade? Paulo faz uma distinção muito clara entre eles. Então, o cuidado que a gente deve ter é o quê? É não fazer essa mistura. Não fazer uma mistura da designação, da funcionalidade do próprio dom. O dom de línguas, no exercício que nós vemos no Novo Testamento, trouxe testemunho e revelou as grandezas de Deus, quem Deus era diante disso. E a gente tem casos na história, e eu já li isso, casos de pessoas que... Eu lembro de um livro que eu li, que tinha um pastor que estava convidado num esses barcos que viajam pelos continentes, assim, esses cruzeiros. Né? E o pastor, ele não falava em língua no púlpito, não falava, e parece que Deus o impeliu e conduziu a isso, e ele falou, e tinham pessoas ali que eram de outra nacionalidade e ouviram o evangelho na língua que ele pronunciou. Ou seja, aquilo testificou aquela situação. Você percebe? Agora minha pergunta para nós. Como a gente diferencia o dom de línguas dentro da igreja, quando ele está bagunçado, do dom de língua dos espíritos e dos mortos? Se a gente não tem uma base fundamentada na Escritura. O apóstolo Paulo está chamando a igreja para cuidar com o paganismo, com uma ação externa, por vezes satânica, que engana a igreja, que confunde a igreja, leva a igreja às vezes ao engano e ao erro. Por que Paulo prefere a questão da profecia? E quando a gente pensa em profecia, a demonstração do poder de Deus acerca da sua palavra, já revelada, da instrução. Por quê? Porque isso convence as pessoas. Quando elas ouvem a palavra. Paulo vai dizer que quando ele é profetizado, quando se profetiza, isso leva as pessoas a um convencimento de que é pecador. Ele escuta o evangelho, a graça, é uma apresentação da lei, que demonstra ele como ele está indigno diante da lei, e isso traz o que sobre ele? Traz o conhecimento. Se todos falam em línguas de forma desconexa, que valor tem esse para o não instruído e para o descrente? Lembra? Para que serve o dom? Para edificação, para capacitação, para que a igreja
tenha ordem e para que a igreja possa fluir naquilo que o Senhor está dizendo para nós. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Amém, meus irmãos? Nós vamos encerrar por aqui.